Então, pessoal, continuando nossa aula de aplicação da força normal, só que neste momento quantificando, né, dando valor à força normal, nós começamos na aula passada aplicações, situações das mais diversas, levando em consideração a superfície na condição horizontal, ok? E paramos nesse exemplo e continuaremos nele, né? Que é um objeto de massa de 10 quilogramas sobre uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, em que aplicamos uma força F, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Tá? A pergunta dessa questão, lembrando que todos os exemplos aqui, nós vamos considerar que o corpo se manterá em repouso, então vai ser situações em que a somatória das forças vai ser sempre igual a zero, ok? Para facilitar o nosso raciocínio aqui, dentro da discussão da força normal, eu vou colocar somente condições em equilíbrio. Então, se é um estudo de força, independente se a gente está estudando só a força normal ou não, é um estudo de força, nós vamos organizar o nosso raciocínio respondendo aquelas 3 perguntas que eu sempre falo com vocês. Quais forças? Quais interações que esse bloco está tendo com os outros corpos na natureza? Como essas forças estão atuando? Qual é a direção e sentido, qual a orientação espacial dessas forças? E quanto vale cada uma dessas forças, qual é o módulo dessas forças, para que eu possa somar e chegar à condição de inércia, né? Verificar se ele está realmente na condição de inércia. Aqui eu estou afirmando que está, então a gente já sabe que a somatória vai dar igual a zero. Então vamos lá. Na primeira pergunta, quais forças, é enxergar quais interações que o corpo está tendo com outros corpos. Aí a gente separa em 2 momentos de análise: quais forças de campo e quais forças de contato. Quais forças de campo ele está tendo? Quais campos que ele está interagindo? Somente com o campo gravitacional. Então, a única força de campo que vai ter nesse corpo é a força gravitacional. E como ela atua? Sempre em direção ao centro da Terra. Então, essa força-peso vai ser uma força que sai do centro gravitacional do corpo em direção ao centro gravitacional da Terra, porque a força gravitacional é sempre de natureza atrativa. Legal? E contato, esse corpo está em contato com o quê? Ele está em contato com a superfície e ele está em contato comigo fazendo essa força F nesse corpo. Então, as forças de contato vão sair desses pontos de interação comigo e com a superfície. Pensando comigo na interação, a força já foi devidamente representada, determinou-se no exemplo que ela existe, e ela já foi representada espacialmente, né? A sua orientação espacial já foi devidamente representada. Agora vamos pensar nas interações de contato com o chão. Se ele está em contato com o chão, ele está apoiando no chão, então vai existir a força normal, que é a reação da compressão da superfície, ok? E como que essa normal atua? Ela é sempre perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo da superfície. Então, nesse caso, ela será vertical para cima. Legal? Ok? Existem outras interações com a superfície? Quando a gente pensa em apoio da superfície, o corpo vai ter 2 interações que ele pode sofrer. Uma, se ele encostou, ele apoiou, está comprimindo a superfície, vai existir a força normal. Outra, se ele estiver apoiado e estiver movimentando ou tendenciando a movimentar, existirá também a força de atrito. Ok? E neste caso aqui, o corpo não está movimentando. Como que eu sei que ele não está movimentando? Não tem velocidade. Mas quando que eu sei que o corpo tem uma tendência de movimento? Quando existir forças paralelo à superfície. E aí, nesse caso, vai haver uma tendência de movimento. Ok?
Quando a gente vai trabalhar com a somatória, então aqui, neste caso, vai ter a força de atrito, porque vai ter uma força paralela à superfície. Qual, Alexandre? Parte da força F. Sempre quando a gente vai trabalhar com operações vetorais, soma de vetores, soma de forças, análise de dinâmica, né? Estudo de forças de um corpo, e existir alguma força que não estiver paralela ou perpendicular à superfície, nós temos que decompor essa força em duas componentes ortogonais, uma paralela à superfície e outra perpendicular, para que a somatória seja possível. Tá? Inclusive, Alexandre, mas existem algumas fórmulas para somar essas forças sem ter que decompor. Mas quando a gente decompõe, nós vemos a porção da força que é responsável pelo deslocamento, pelo trabalho do corpo, que seriam as forças paralelas à superfície, e a gente está vendo as porções da força que estão responsáveis pela maior ou menor compressão do corpo na superfície. Legal? Então, a decomposição, ela, além de ser uma ferramenta de somatória de forças, ela nos permite uma melhor interpretação do que está acontecendo. Então, neste caso aqui, qual é a força que não está paralela nem perpendicular à superfície? É a força F. Então, eu vou ter que decompor. Ela está para onde? Ela está para a direita e para cima. Então, eu consigo decompor ela em duas componentes ortogonais, uma para a direita, que eu vou chamar de Fx, e outra para cima, que eu vou chamar de Fy. Quando eu faço isso, eu não vou mais trabalhar com o vetor F, suas componentes ortogonais, com as suas partes. E aí a análise, a somatória fica muito mais fácil. Por exemplo, aqui eu nitidamente consigo enxergar que existe uma tendência de movimento nesse corpo para a direita. Ele só não está movimentando para a direita, ele só não está saindo da inércia, porque provavelmente existe alguma força contrária a esse Fx, anulando ele, para manter este corpo em inércia. E aí o que seria? A força gerada devido à tendência de movimento, que se dá da interação entre as irregularidades do chão e as irregularidades da superfície do objeto que se encontra apoiado neste chão. Ok? Então, vai ter uma força de atrito para cá. Legal? Ok? Então, dessa forma, nós já respondemos as duas perguntas. Quais e como. Sempre quando a gente vai fazer o estudo de força, essas são as primeiras duas perguntas que a gente faz. Quais e como. E aí, esse é o nosso resultado, que a gente chama de diagramação das forças. A representação das forças que estão atuando no corpo. Então, são 4 forças. Peso normal, força de atrito e força F. 2 fruto da interação do corpo com a superfície. Uma fruto da interação do corpo comigo e a outra do centro gravitacional do corpo com o centro gravitacional da Terra. Ok? E essa força F decomposta em duas componentes ortogonais. Com isso, o que a gente pode concluir? Que se a somatória das forças é igual a zero, eu posso afirmar que as forças que estão se opondo, elas vão anular. Então, Fx vai ser igual a força de atrito. Às vezes a questão é que vai te pedir o valor de uma força de atrito, e você nem precisa saber calcular a força de atrito. Você só quer achar o valor de Fx e achar o valor da força de atrito. Ok? E verticalmente, as forças têm que se anular. Então, as forças que estão para cima é igual em módulo às forças que estão para baixo. Eu posso afirmar, neste caso, que peso é igual a normal mais Fy. Legal? Ok? Show de bola. Aqui nós já estamos caminhando para o quê? O quanto. Quando eu já enxergo as relações de igualdade nas forças, ele está me respondendo quanto vale essas forças. Quanto vale a força de atrito? Igual a Fx. Quanto vale a força peso? Igual ao normal mais Fy. Legal? Ah, mas eu sei também que peso é igual massa vezes gravidade. Aí, no quanto, a gente tem que lembrar das equações que nos fazem calcular o modo dessas forças. Então, o peso, eu sei que é 10 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vai ser igual a 100 newtons. Legal. Então, eu já sei que a força peso
ela é igual a 100 newtons. Ah, então a normal é igual a 100 newtons? Não, porque a normal não é igual a peso, né? O peso é igual ao normal mais Fy. Então, beleza. Quanto que vale a força F? A força F, no próprio enunciado, já mostrou para a gente que ela vale 50 newtons. Só que ela vale 50 newtons na diagonal. Então, ela valendo 50 newtons na diagonal, para mim não serve, porque eu tenho que trabalhar com as suas componentes ortogonais, ok? Se alguém tiver dificuldade de operações vetoriais, volta no capítulo, vai lá nas videoaulas do capítulo de operações vetoriais, nós trabalhamos decomposição, passo a passo, expliquei o fundamento, expliquei o que é seno e cosseno, mas aqui eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar um macete para vocês, que é o que eu sempre trabalho nas questões para eu ganhar tempo. Eu tenho a força F, e ela forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, ela está formando um ângulo de 30 graus com Fx, ok? Então, com Fy, ela vai formar um ângulo de 60 graus, porque Fx e Fy são componentes ortogonais são componentes perpendiculares, então esses ângulos são complementares, ok? Quando vocês vão decompor, vocês sempre lembram que a componente ortogonal, seja Fx, seja Fy, ele é sempre igual ao vetor que lhe deu origem, que no caso é F, vezes cosseno ou seno, que mostra quanto que essa componente ortogonal é proporcionalmente ao vetor F, quanto que o cateto vale proporcionalmente à hipotenusa. Isso que é seno e cosseno, cateto sobre hipotenusa. É a proporção do cateto sobre a hipotenusa. Mas vamos lá. O que vocês não lembram se é seno ou cosseno ou de qual ângulo. Então, esse é o macete. Quando eu analiso Fx, eu verifico que ângulo que ele forma com F. Ele forma um ângulo de 30 graus. Se ele forma um ângulo de 30 graus, ele está com um ângulo de 30 graus. Então, eu posso falar que Fx é igual a F vezes cosseno de 30. Pensando em Fx ainda, eu posso verificar que existem dois ângulos nessa análise, o de 30 e o de 60. O de 60 está formando com Fy e F, não com Fx. Então, Fx está o quê? Sem o ângulo de 60. Então, vocês usam o seno de 60. Legal? Mesma ideia com Fy. Analisando o Fy, ele está com qual ângulo? 60 graus em relação a F. Então, Fx vai ser igual a F vezes cosseno de 60, porque ele está com um ângulo de 60 graus. Ok? Ou Fy é igual a F vezes seno de 30, porque ele está sem o ângulo de 30. Tanto é que cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu ângulo complementar. Não é? Então, quanto que vai valer Fx? Fx vai valer 50 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Né? Mas eu vou colocar aqui que o cosseno de 30 é aproximadamente 0,9. Várias questões fazem isso, eles dão um valor de cosseno e seno para vocês. Essa caneta verde está muito clara. 0,9. Então, Fx vai ser igual a 50 vezes 0,9. São poucas questões que vai pedir para vocês decorarem o valor de cosseno e seno, tá? Não é nem nenhuma. Então, eu posso falar que aqui o Fx é igual a 45 newtons. Ok? Quanto que vale Fy? Fy, então, vai valer F, que é 50, vezes seno de 30 ou cosseno de 60, que é a mesma coisa que é 0,5. Isso me dá 25 newtons.
Legal? Então, olha só, ele me deu informações do peso, eu achei peso. Ele me deu informação de F, eu achei os valores das componentes ortogonais. Fx igual a 25 newtons, Fy igual a 45 newtons, ok? E com isso eu consigo chegar, inclusive, nos outros valores de força, porque se Fx vale 25 newtons, a força de atrito também vale 25 newtons, ok? E como que eu acho o valor da normal? Lembrem que o valor da normal, como que eu calculo? Aqui está a equação, né? Porque a gente viu que todas as forças aqui na perpendicular à superfície tem que se anular, porque eles estão em equilíbrio. Mas lembre o padrão de cálculo da força normal. Somar todas as forças perpendiculares à superfície, com exceção da normal. Com isso, eu consigo ver o quanto a superfície está sendo comprimida, consequentemente, é o seu valor da reação dessa compressão, é o seu valor da normal. Tá? Então, neste caso, se eu somar todas as forças que estão na perpendicular, a superfície com exceção da normal, daria o quê? 100 menos 45. Não é isso? O peso vale 100, ele anula o normal, mais Fy, que é 45. Então, a normal, neste caso, vai valer 55 newtons. Legal? Ok? Ficou claro? Então, gente, essa é a última exemplificação de aplicação que a gente vai dar aqui da força normal em situações de superfície horizontal. Show? Alguma dúvida? Se não, vou dar um stop e vamos passar agora para o próximo vídeo, próxima discussão, que é a aplicação da força normal na superfície vertical. Ok?